Olá, bem-vindos ao Cinemarden. Este é o 6º ano da nossa lista dos melhores do ano, desde o início deste programa especial de fim de ano, lá em 2014. Tenho aqui comigo Paulo Camargo, da Escotilha. Olá, Paulo, tudo bom? Boa noite a todos e todas. E Luiz Gustavo Vilela, do Crônico de Cinema. Tudo bom, Luiz? Boa noite. Muito feliz de estar aqui novamente. 6 anos já, nossa senhora. 6 anos já. É tempo, hein? Como a gente costuma fazer, cada um de nós montou sua lista de melhores do ano, seguindo critérios pessoais. E vamos começar com aqueles filmes que estão nas 3 listas, né? Ou pelo menos em 2 delas. Abrimos, então, em ordem alfabética, nesse caso, com Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig, que apesar de ser um filme de 2019, ele foi lançado no Brasil somente no início de 2020. Entrou na concorrência do Oscar 2020, recebeu várias indicações, mas levou apenas um Oscar, o Oscar de melhor figurino. Adoráveis Mulheres, que já teve várias versões para cinema e televisão, ganhou nessa versão da Greta Gerwig, para mim, a melhor de todas as versões já feitas dessa história. E esse filme consta da minha lista e também da lista do Luiz Gustavo. O que é que você pode falar mais para a gente sobre Adoráveis Mulheres, Luiz? É a coisa do pequeno grande filme, né? Assim, um filme com aspirações que estão ali só no campo da adaptação, a princípio, mas a atualização que a Greta Gerwig faz, assim, é muito impressionante. Ela faz uma manipulação espaço-temporal numa simplicidade que envolve cortes de cabelo e postura dos atrizes, né, e tom de voz das atrizes, né, especialmente a Florence Pugh, né, que é a que vai aparecer mais jovem e mais velha, num período da vida em que as transformações físicas são muito, muito grandes, né, o final da adolescência e o início da vida adulta, assim, e a gente vê que, apesar da Florence Pugh ser uma atriz muito talentosa, como ela demonstrou também em Midsommar, né, que é mais ou menos no mesmo período, são 2 dos melhores trabalhos de 2019, início de 2020, né, a gente vê que é como a Greta Gerwig consegue usar isso, e a coisa que ela foi talhando ao longo dos anos, né, ela vem de 3 roteiros muito bons, né, 2 dirigidos pelo marido, né, que é o Mrs. America e o Francis Ha, né, dirigidos pelo Noah Baumbach. Bem que o Francis Ha é meio que co-dirigido por ela, né? De uma certa forma. A impressão que dá é que os 2, na verdade, né? Porque a gente vai ver muitas dessas marcas no 3º filme, que é o Lady Bird, que é um filme que ela está engatinhando ainda, a gente não vê ela no auge dos seus poderes como diretora. E é muito engraçado que, num paralelo, a gente acaba vendo um certo grito de liberdade do próprio Noam Baumbach quando ele faz o Enquanto Somos Jovens, né? Que ele se liberta um pouco dessa cultura hipster que a Greta Gerwig encarna e reflete tão bem. E já que você mencionou o Lady Bird e o Francis Ha, o Francis Ha saiu alguns anos antes do Lady Bird, mas a sensação que eu tive quando vi o Lady Bird, já tinha visto antes o Francis Ha, é de que o Lady Bird é como se fosse um prequel, né? O que aconteceu antes, se os 2 fossem colocados numa ordem cronológica... O Mrs. America no meio. O Francis Ha seria uma continuação direta do Lady Bird. Para mim é claramente uma trilogia, sem dúvida. Assim, evidentemente trilogia. Eu acho que tem componentes autobiográficos nesses filmes, ela está muito falando sobre ela mesma, e o Lady Bird é um filme, um coming of age, né? Um filme de amadurecimento, de adolescência. E eu acho, embora o filme não esteja na minha lista, porque o meu critério foi diferente, ele estaria se eu tivesse incluído os filmes que eu vi antes de março. Eu acho Adoráveis Mulheres um filme encantador, brilhante, e super endosso a escolha de vocês. Eu acho que é um filme que ressignifica, né, retrabalha uma obra exaustivamente adaptada para o cinema e para a televisão.
O Adoráveis Mulheres, ou As Mulherzinhas, é uma das obras literárias lidas pelos norte-americanos no colégio. É um Dom Casmurro romance, deles. É um Dom Casmurro, é um Guarani, é uma obra muito clássica e muito referencial. E ela conseguir trazer esse frescor, tanto no conteúdo quanto na forma, é de um mérito incrível, né? Porque o filme tinha tudo para passar despercebido. E, na verdade, ela conseguiu não apenas renovar, como fazer um filme melhor do que os anteriores. E a gente está falando aí de filmes com Catherine Hepburn, né? O Winona Ryder foi indicada ao Oscar para o papel de protagonista da Joe na versão dos anos 90, quer dizer, não eram filmes medíocres, mas o dela é de fato melhor. E com um twist queer, né? Assim, ela acrescenta uma camada queer ali na personagem que talvez estivesse soterrado ali no livro do século XIX, salvo engano, né? Sim. Mas ela traz isso à tona de um jeito muito delicado, inclusive, né? Mas muito eficiente, eu acho. Né? É um subtom, né? É um undertone que eu acho que já existia no romance, porque a Louisa May Alcott, que é autora do romance, é uma pioneira da literatura feminina norte-americana e certamente tinha muita coisa ali que precisa ser vista novamente. E a Greta viu, né? E ela traz à tona com um frescor muito grande. Foi o que mais me agradou nessa versão. Eu concordo com tudo isso que vocês falaram sobre o filme, porque a Greta conseguiu, ao mesmo tempo, ser fiel ao material original. Se você analisar os outros filmes, ela segue basicamente a mesma história, não há assim grandes invencionices aí, ou seja, ela respeita o material original, mas ela, ao mesmo tempo, ela faz uma ponte, cria uma conexão com os dias de hoje, ela insere algumas ideias, alguns questionamentos bem do presente, mas sem desvirtuar o contexto histórico daquela história. E conseguiu reunir um jovem elenco em estado de graça, as meninas estão extremamente afinadas, claro, com destaque para Saoirse Ronan, que é uma excelente atriz já há bastante tempo, e também a Florence Pugh, que é uma atriz que vem despontando também recentemente. E, claro... Ela faz mais com beicinho do que muita gente faz com o corpo inteiro. E mais, o elenco masculino também é um elenco excelente. Esse destaque de jovens talentos. Ela conseguiu reunir um grupo assim muito criativo no conjunto, conseguiu jogar uma luz moderna àquela história, mas sem destoar do contexto histórico da obra, sem precisar desvirtuar a obra, né? E mesmo essa coisa que o Luiz falou de ir e voltar no tempo, a maneira como ela integra essas diferentes épocas e diferentes momentos na vida das quatro irmãs, só trabalhando o penteado, trabalhando o figurino, sem precisar de muitas coisas assim mais elaboradas ou mandrakianas, como eu costumo dizer, para destacar esses diferentes momentos. Você não se perde, eu pelo menos não me perdi em nenhum momento na narrativa. Eu achei isso extremamente fabuloso. E olha, eu confesso que fui ver o filme esperando algo assim mais linear, mais assim convencional, e o filme me surpreendeu positivamente em todos os aspectos. Eu saí fascinado do filme. 2 dias depois fui revê-lo novamente. Esgotamos Adoráveis Mulheres? Acho que não, mas por enquanto é só. Não, mas se quiser falar mais alguma coisa, Luiz ou Paulo. Não, acho que por mim eu já então vamos para o próximo da lista, seguindo a ordem alfabética, que está na minha lista e está na lista do Paulo, que é um documentário brasileiro lançado recentemente, está disponível na Netflix, e desde já eu considero obrigatório
que é o Amarelo é Tudo para Ontem, de Ouro Preto, que tem à frente desse projeto o Emicida. Pode começar, Paulo. Eu acho que esse documentário, em princípio, ele se enquadraria dentro de uma, digamos, linhagem de documentários musicais brasileiros que vem se destacando ao longo dos últimos anos. E aí eu posso citar alguns, como o do Tom Jobim, do Nelson Pereira dos Santos, que é um documentário belíssimo, né, que não tem narração, não tem diálogos, é basicamente construído a partir de imagens. E você tem aí sobre Jorge Maltner, Chico Buarque e tantos outros artistas aí, Dominguinhos, Cartola. Mas, nesse caso, o documentário do Emicida, que gira em torno de uma apresentação dele no Teatro Municipal de São Paulo, e existe aí toda uma simbologia de um rapper das periferias, negro, periférico, de São Paulo, ingressar num templo da cultura, dita elitizada e branca e europeia. A partir desse símbolo, que é a presença dele nesse palco, se estabelece toda uma discussão aí sobre, primeiro, o modernismo, né, que daqui a 2 anos, 1 ano e pouquinho, vai se festejar o centenário, né, da Semana de Arte Moderna de São Paulo, e do quanto que o modernismo, enquanto avanço, ele não é seguido necessariamente daquilo que ele pregava, que é um retorno às raízes, ao popular, né? O Teatro Municipal, por muito tempo, permaneceu sendo um templo dessa cultura da elite, né? Das grandes produções de ópera, dos grandes balés e dos grandes concertos. E o próprio Emicida diz, ao levar pessoas da família dele e o seu público, que muita gente que estava indo lá estava indo pela primeira vez, né? Não só crianças como idosos. E o filme, que é de um diretor chamado Fred Ouro Preto, ele tem um roteiro brilhante, porque ele faz uma verdadeira jornada na história cultural brasileira. Não apenas a Semana de Arte Moderna, mas a cultura musical, passando por Rio de Janeiro e São Paulo, sobre o samba, o quanto que o samba existe hoje numa espécie de paralelo com o rap, né, como um modo de expressão aí, justamente dessa cultura suburbana, periférica, da qual ele vem. É um filme brilhante, né? Não apenas por conta das falas do Emicida, mas por conta da pesquisa e da forma como se articula, via montagem, via roteiro, as referências da cultura brasileira, da chamada cultura elitizada e da chamada cultura popular, quebrando essas barreiras, né? Estabelecendo uma não fronteira entre esses dois mundos e buscando falar de Cartola, de Adoniran Barbosa, de Mário de Andrade, de Oswald de Andrade, de Tarsila do Amaral, de Wilson das Neves, que tem um momento belíssimo e emocionante no filme, o grande baterista e percussionista da música brasileira, que se torna um amigo próximo do Emicida e falece durante o processo de produção do filme. É um dos grandes documentários brasileiros, independentemente da gente colocá-lo na categoria de documentário musical. É um filme que, provavelmente, estando dentro da Netflix, poderá ser visto fora do Brasil. É uma aula sobre cultura e sobre sociologia do Brasil, né? Dos últimos 100, 200 anos. Né? Muitíssimo bem realizado. O que me pegou, além disso, claro, você está absolutamente correto, Paulo, é como ele faz isso para fazer uma reivindicação de ocupação de lugar também, sim, né? De ocupação de espaço. Ele fala assim, olha, físico e simbólico, né? Exatamente. Físico e simbólico. O simbólico me pegou. Você falou, eu não sou nenhum acidente, não, meu amigo. Eu sei da onde eu vim, eu sei o espaço que eu ocupo agora, eu sei para onde eu vou. Sabe? Eu não sou só um cara que,
Porque a cultura periférica, a cultura negra, ela é muito lida pela crítica branca elitizada, e aqui eu estou dando um tapa na minha própria cara aqui também, né? Eu sei exatamente de onde eu venho. Ela é muito lida como um acidente de percurso, né? Não, são os caras que, sem saber o que estavam fazendo, vão lá e fazem, sei lá, um som barroco ou alguma coisa do gênero, assim. E não, né? Ele fala assim, não, meu amigo, eu sei exatamente o que eu estou fazendo aqui. Não venham me classificar porque eu já estou me classificando. Né? Eu sei de onde eu vim e quem eu sou, né? Exatamente. Não, E ainda aponta caminhos, né? Fala, para sim. onde eu quero ir é tal lugar. Não. É absolutamente impactante. Não, e ele faz tudo isso sem ódio, sem raiva, sem bater de frente. Ele vai argumentando, ele vai apresentando evidências, ele vai dando provas ao longo da história que ele conta, do resgate histórico que ele faz. Inclusive, tem aquele momento bem emocionante que ele apresenta ativistas políticos negros que foram perseguidos pelo regime militar. Há o momento em que ele integra no show o Pablo Vittar, aquela outra mulher que agora me fugiu o nome, e ele diz uma frase que resume, em certa medida, muito do que ele defende com o filme, né? Eu não posso lutar só pela liberdade do negro. Eu tenho que lutar por todas as liberdades. Todos têm que ser livres. Não basta ser só a minha luta ou a minha liberdade, se o outro também passa, no caso, os transexuais, homossexuais e várias outras minorias que são perseguidas ao longo da história. Claro, ele... E legitimados, né? Exatamente. E seus discursos legitimados e a sua arte legitimada como Exatamente. manifestação cultural brasileira, né? E isso ele faz de uma maneira muito orgânica, né? Porque ele está sendo ele o tempo todo. Ele não se preocupa em dourar a pílula, em passar verniz no discurso. A frase que abre e fecha o filme é bem também forte e emblemática do que ele defende, né? Conta aquela história da entidade que acertou o pássaro ontem, mas atirou a pedra hoje. Uhum. Ou seja, você não pode abrir mão desse passado, dessa herança, ele está lá atrás, você tem que trazer ele para cá. E dar a oportunidade das pessoas revisitarem esse passado e reler esse passado sob outra ótica, né? Com outras cores. Né? Porque o lado cruel... Desculpa, Paulo. É porque o lado cruel dessa coisa do Brasil ser o país do futuro é que a gente está permanentemente apagando nosso passado, né? Sim. A gente fica projetando um futuro que nunca chega e o sacrifício para isso é apagar nosso passado, apagar nossas raízes, particularmente o passado negro, periférico, indígena, quilombola, né? Entre tantos outros que a gente tem também de segregação, enfim. E esse filme que eu vou mencionar agora, ele nem consta da minha lista e nem da lista de vocês, mas é um grande filme também. E até por indicação do meu irmão, Douglas, ele disse, olha, se você for ver Amarelo, procure ver logo depois ou antes o Utopia Americana, com David Byrne, dirigido pelo Spike Lee. Ele viu, e ele tem toda razão, pontos de ligação muito fortes entre esses dois filmes, né? Apesar de terem sido feitos em países diferentes, em contextos diferentes, com figuras diferentes, mas essencialmente eles defendem muitas das mesmas ideias, né? Que você vê num e no outro. Os dois... Só não está na minha lista porque não foi distribuído legalmente no Brasil ainda. Pois é. A HBO Max está prevista para chegar em maio, então até lá a gente vai aguardar. Então, continuando... Mas sim, é um baita filme. Pois é. Continuando, mais um que consta de duas das listas. Ele está na minha lista e também está na lista do Paulo, que é o documentário Babenco, Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer Parou,
filme de estreia da Bárbara Paz, que era companheira do Hector Babenco, e documentou os momentos finais desse grande diretor, e é o filme que foi indicado pelo Brasil para concorrer a uma indicação no Oscar de 2021 na categoria de melhor filme internacional. É um filme que me emocionou bastante. Eu confesso que quando soube que a Bárbara estava fazendo esse documentário, o Hector Babenco ainda era vivo na época, e eu li em algum jornal de que ela estava documentando, e depois o Hector veio a falecer e foi revelado que ela trabalharia esse material para realizar um documentário. Eu, sinceramente, confesso, até pela inexperiência da Bárbara Paz nessa área, ela sempre trabalhou como atriz, dançarina e tudo, não esperava algo tão bonito, emocionante, tão harmonioso como ficou o filme. Eu achei que terminasse caindo naquela vala comum da pieguice, e o filme me surpreendeu em todos os aspectos. É um filme que me emocionou bastante em todos os momentos. Não é um filme longo, é um filme de pouco mais de 70 minutos, mas onde ela conseguiu fazer algo assombroso para não só trazer à tona essa lembrança, resgatar a importância da carreira do Babenco e prestar, em última instância, uma grande homenagem a esse grande homem que viveu com ela muitos anos e que deixa um legado fabuloso para a nossa cultura. Eu gosto muito do filme e compartilho contigo, Marden, essa sensação, antes de tê-lo visto, de desconfiança. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Babenco pessoalmente 2 vezes. Uma vez na casa, escritório dele em São Paulo, quando ele lançou O Coração Iluminado, que foi uma entrevista só eu e ele, e a outra vez aqui em Curitiba, num evento da Gazeta do Povo chamado Café Literário, em que a gente conversou longamente com uma plateia. E o Babenco era uma figura de uma inteligência notável, com um olhar extremamente crítico em relação ao próprio cinema e à realidade brasileira, e não era uma pessoa doce, por assim dizer. Ele era uma pessoa agridoce e muito cáustico quando deveria ser, e por vezes afetivo, como um bom argentino, sanguíneo, emocional. E eu tinha medo justamente de que o filme não tivesse a capacidade de capturar essa complexidade da figura dele, justamente por ser um olhar de uma mulher apaixonada, e de uma mulher apaixonada que perdeu o seu ente amado, né? Porque o filme acompanha os últimos tempos de vida, dias, meses, né, de vida dele. E eu acho que o filme tem uma inteligência emocional muito grande, porque ele consegue capturar tudo isso por meio das imagens do próprio Hector, dos depoimentos dele, e por meio da escolha, né, das imagens da vida e da obra do Hector, que conversam absolutamente bem, por meio de um roteiro, de uma montagem muito inventiva, mas muito inventiva. É um filme ágil e, ao mesmo tempo, profundo e poético, porque, ao mesmo tempo que ele fala desse Hector que nós conhecemos, o cineasta, o artista, e o que se sabe sobre ele, mostra a intimidade dele de uma maneira quase que voyeurística, né? Porque a gente literalmente vê, por exemplo, uma consulta médica dele em Paris, quando ele teve uma crise aí, durante essa fase final do câncer, numa viagem dos dois. Então, eu acho que, cinematograficamente, é um dos grandes documentários biográficos que eu vi nos últimos tempos, porque ele cumpre todos esses papéis sem jamais ser didático, sem jamais ser piegas, mas sendo muito emocionante. Você tem vontade de chorar no filme.
mas Sim. não pelos motivos errados, Adulto. mas pelos motivos certos. Né? E é um filme assim muito honesto. E quando eu soube Apresenta. que o filme tinha sido escolhido para o Oscar, eu fiquei meio desconfiado. Honesto. Uhum. Ele mostra esse lado que o próprio Babenco reconhece, que ele era uma pessoa difícil, né? E que no Brasil ele era uma pessoa e nem da obra dele no Brasil. E eu acho que o filme consegue colocar o dedo nessas características todas e nos apresentar um multirretrato cheio de nuances, e é um filme que eu acho brilhante, de um grande artista. Quer dizer, no mesmo dia eu fui assistir o Pichote, que eu não vi há alguns anos, e é incrível como o filme da Bárbara me iluminou para rever o Pichote, que é um filme que eu tinha visto muitas vezes. E isso é a marca de um grande documentário, quando ele te faz olhar para determinados aspectos da obra do artista retratado. Né? E por isso que ele está na nossa lista. Né? E isso que você falou, Paulo, do primoroso trabalho de montagem e de roteiro, e uma das coisas também que me chamou muita atenção e que você também destacou na sua fala é a forma harmônica com que ela usou as imagens de arquivo, as imagens que ela própria fez e cenas dos filmes, né, que o Babenco dirigiu, e deu uma uniformidade e uma conexão absurda entre todas elas. Algo que me chamou, seguramente ela se reuniu de gente muito talentosa para ajudá-la, mas você percebe que ela estava no centro de tudo. Ela era a viga mestre daquele grande trabalho e revelou não só uma grande sensibilidade, mas, antes de tudo, uma grande maturidade em abordar a vida e a obra e os momentos finais do grande amor da vida dela e deixar assim um belíssimo testamento, que é como eu vi no final das contas o filme. É um filme inteligente, né? Ele é sensível, emocionante, muito inteligente. O desfecho do filme, que a gente não vai contar qual Pois é. é Eu me brilhante. arrepiei agora só de lembrar, Paulo, do final do É filme. brilhante. A subjetividade do desfecho, inclusive incluindo os créditos finais, é uma grande sacada. E só alguém que sabe o que está fazendo que teria a habilidade de fazer aquilo. Né? O próximo filme aqui da lista está na lista de Nós Três. Só existem 2 filmes nas nossas listas que aparecem nas 3. Esse é o primeiro deles. Destacamento Blood, do Spike Lee, um filme que estreou no final do primeiro semestre na Netflix, é uma produção da Netflix, e é um filme que já vem despontando em várias listas de melhores do ano, é um filme que seguramente estará presente nas premiações de cinema agora do início de 2021, e é o penúltimo trabalho do Chadwick Boseman, que veio a falecer agora em 2020, depois de uma longa luta contra um câncer, que comoveu todo mundo e deixou sua marca, principalmente pela popularidade conquistada no papel do Pantera Negra, mas você vendo agora toda a obra dele, a partir do momento que ele foi diagnosticado com esse câncer, você vê claramente que houve um direcionamento bem planejado e detalhado em papéis que fossem de grande representatividade para a causa que ele defendia. E Destacamento Blood segue essa linha, e é Spike Lee voltando à boa forma depois de um período um pouco complicado, que ele retomou com maestria Infiltrado na Clã e agora com o Destacamento Blood. Filme que homenageia o Tesouro de Sierra Madre e Apocalipse Now, na mesma medida e com muita inteligência também.
É um filme que acho que faz uma espécie de meia-culpa, mas com aquela raiva típica do Spike Lee, né, canalizada, mas não é muito distante do que o Emicida estava falando no Amarelo, né? Quer dizer, é o Spike Lee falando assim, olha, eu sei que ser negro na América não é fácil, mas ser americano no mundo é bastante fácil. Né? Ser americano no mundo vem com uma carga também que a gente normalmente não trabalha. Né? E aí, ao colocar esses combatentes, né, veteranos do Vietnã, na Vietnã moderna, né, na cidade de Ho Chi Minh, né? A capital chama Ho Chi Minh. Né? Saigon, né? Hoje, Ho Chi Minh. Não, tem que honrar os comunistas. Né? Mas colocar eles ali na capital, vendo um pouco o estrago que foi feito ali, né, é um pouco falar assim, olha, a gente reivindicar para a gente a herança escravocrata do país e reivindicar que a gente tenha direitos implica na gente fazer uma meia-culpa também, mesmo quando a gente foi usar de bucha de canhão numa guerra americana, né? E me parece que isso é parte de um discurso muito complexo, muito mais complexo do que esse que eu estou desenhando aqui, que o Spike Lee está desenhando nesse filme. E, de novo, com aquela potência, com aquela raiva, com aquela vontade de dirigir, que o Spike Lee parece que dirige como um jovem, né, de 18 anos que colocou as mãos na primeira caixa de filme Super 8 nos anos 70. Assim. É absurda a capacidade. Mas, Luiz Gustavo, os anos Obama não fizeram bem ao Spike Lee, mas esses 4 anos Trump trouxeram ele de volta. Sem dúvida. Eu acho que o filme ele é um filme completo em vários aspectos, né? Porque primeiro que ele resgata uma história pouco narrada, né? Que existe um momento lá que eles dizem que 11% da população norte-americana é negra, mas 32% dos soldados que lutaram na guerra do Vietnã eram afro-americanos. Quer dizer, eles literalmente foram colocados a carne negra é mais barata mesmo, né? Mas não somente do aspecto de conteúdo, de mensagem, do que ele está discutindo, mas na forma. Quer dizer, desde aquela ideia de usar as janelas diferentes, né? De você ter o widescreen para o presente e o 4x3 para o passado. Para o passado, mas ao mesmo tempo, os personagens todos, os 4 do quinteto, serem interpretados no passado por eles mesmos, com a idade que eles têm no presente. E somente aquele mítico personagem, que é interpretado pelo Chadwick Boseman, que é vivido pelo ator jovem, o uso da trilha sonora, eu vou dizer trilhas sonoras, porque tem as canções do Marvin Gaye, que são muito icônicas daquele período da guerra, e uma trilha do Terence Blanchard, muito orquestral e quase melodramática para o tempo presente. As citações ao Apocalipse Sinal, que vai desde a Rapsódia da Cavalgada das Valquírias, ele chegando de helicóptero na região de selva do Vietnã, e daquele bar em que eles chegam dançando e que se chama Apocalipse Sinal, no começo do filme, num país que foi muito destruído pelo norte-americano, ou pelo imperialismo norte-americano. Então, é um filme com muitas camadas, né? E tem desempenhos muito incríveis. O Delroy Lindo, que é um ator com o qual o Spike Lee tinha trabalhado no Crooklyn, que é um filme lá dos anos 90, que não fez tanto sucesso. Dele. Que faz um pai de família, ele retorna nesse filme num desempenho que ganhou o prêmio dos críticos de Nova York e tem grande chance de ser indicado ao Oscar, né? É um personagem que se converteu ao trumpismo. Ele usa o boné do Make America Great, né? Again. Quer dizer, é um filme muito complexo. Ele não é um filme político, panfletário, simplista.
ele te força a ir vários lugares para poder entender o que ele quer dizer, né? E essa questão do tesouro de Serra Madre, então, é um easter egg, né? É muito... É um filme de um cara de cinema. O Spike Lee é um cara que ama o cinema, né? Com o Scorsese, saíram da mesma universidade, da New York University. É um cara que ama o cinema. Então, ele dialoga com a história americana, com a história dos negros americanos, mas também com a própria história do cinema e a história dos filmes sobre o Vietnã. Tem citações da Platum ali também. Então, é um filmaço. De Braddock e Apocalipse Now, né? Que são pontos... Rambo, né? Rambo. Então, seguindo agora para outro filme que consta da minha lista e da lista do Luiz Gustavo. Um filme que chegou ao Brasil no comecinho de 2020. Foi o primeiro grande lançamento de 2020 aqui no Brasil. Um filme que é canadense, mas tem coprodução brasileira. O Farol, do Robert Eggers, mesmo diretor de A Bruxa, um filme, é o segundo longa dele, o anterior também, coprodução brasileira, A Bruxa, ambos são produzidos pelo Rodrigo Teixeira, da RT Features, e aqui você vê dois atores em cena, o filme inteiro, né? O Robert Pattinson e o William Dafoe. A história acontece também praticamente inteira dentro do limitado espaço de um farol, que dá título ao filme, mas é um filme que faz um estudo de personagem muito complexo, um filme que, a exemplo do que a gente falou agora há pouco sobre o Destacamento Blood, é um filme que também tem muitas camadas, né? E um filme com esses dois atores, para aqueles que ainda torcem o nariz quando se fala em Robert Pattinson, porque lembram facilmente do papel que ele fez na série Crepúsculo, né? Ele é um jovem ator que vem escolhendo os seus papéis com muito cuidado e tem se destacado bastante. Em O Farol é mais um exemplo dessas boas escolhas que ele vem fazendo e é mais um excelente desempenho dele como ator. O Robert Eggers, ele... Só dois longas, né? É assustador o que ele fez nesses dois longas, né? A Bruxa é bastante impactante. Tem alguns temas que a gente vê que são recorrentes nessa coisa do estar afastado da civilização. Ambos os filmes começam com um pequeno grupo, no caso aqui uma dupla, né? Que chega nesse lugar onde é ermo, né? E nesse limiar entre civilização e natureza, talvez, assim, a gente vê o limite de uma ideia de civilidade, né? Me parece que os dois filmes vão trabalhar nesses temas. É claro que A Bruxa vai discutir também a questão da feminilidade, uma questão de cunho religioso ali também, né? Tem outras possibilidades. Mas no Farol, o Farol vai tocar nesses temas com uma forma mais profunda, me parece, assim. E tudo de uma forma muito estilizada, né? Porque é um preto e branco que não é exatamente um preto e branco, né? A gente sente uma textura ali que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Daqui a pouco a gente vai falar do Mank, por exemplo, né, que dá para ver que tem uma outra ordem de imagem nesse preto e branco ali. E também um enquadramento que não é o 4x3, né, é um enquadramento bastante específico que o Robert Eggers escolheu ali, né, que é algumas câmeras que tinham historicamente e tal. E tudo isso para colocar esses dois personagens no seu limite de sanidade e com cuidado com a linguagem que a gente já tinha visto, né? Tem gente que já chama esses dois filmes de uma espécie de universo de crônicas da Nova Inglaterra, né? Do século XIX, né? Porque os dois se passam mais ou menos nesse ambiente, apesar de que muito mais no começo, né? O início de colonização. What? E esse cuidado com a linguagem do Robert Eggers é um troço que é muito impressionante, assim, porque você percebe que ele tem um domínio narrativo total. Você vê isso claramente em A Bruxa e vê isso mais claramente ainda no Farol. E olha que, apesar de A Bruxa acontecer num espaço mais aberto, assim, numa floresta,
a sensação de claustrofobia é a mesma, pelo menos eu senti a mesma sensação de claustrofobia que eu senti no Farol, que acontece num espaço extremamente diminuto, né? Só que o Farol, além de tudo, ele é um filme, eu acho que ele é mais intenso, né? Assim, não sei, eu terminei bastante mexido. Eu não sei se porque também ele está discutindo alguma coisa de masculinidade e aí acaba afetando um pouco mais a gente, assim, né? A gente E se o filme sente... fala sobre sanidade também, né? Sobre doenças, sobre o que acontece no interno, né, dos personagens. Ele agora terminou de fazer um filme na Europa sobre a mitologia viking, né? O The Northman, com a Anya Taylor, lá, que fez a bruxa, com Nicole Kidman, com Björk fazendo o papel de uma bruxa viking, e certamente convenceu. Ele resolveu o trauma que a Björk, que o Lars von Trier deu na Björk, né? Conseguiu 20 anos depois. Ele nunca mais ia fazer um filme na vida, né? Pois veja só. Então, o próximo filme da lista, o Luiz comentou, falou o nome dele agora há pouco, ele consta da lista do Paulo e da lista do Luiz. Não está na minha, mas se a lista fosse um pouco maior, se fosse de uns 12 ou 15 filmes, ele seguramente estaria na minha lista. É um filme também que eu gostei bastante. Filme que estreou agora recentemente, no início de dezembro, outra produção da Netflix, que é o Mank, do David Fincher. Filme que resgata um roteiro antigo, escrito ainda na década de 1990 pelo pai do David Fincher, o Jack Fincher. Um filme que ele tentou fazer na época que ele estava envolvido com Vidas em Jogo, seria o filme seguinte dele, mas na época nenhum estúdio quis bancar o filme. Ele foi fazer o Clube da Luta, e, mais recentemente, recebeu todo o apoio que precisava da Netflix para fazer o Mank, que é um filme que faz um recorte de um período bem específico da pré-produção de Cidadão Kane, o período em que o roteirista Herman J. Mankiewicz é contratado para escrever o roteiro de Cidadão Kane, ao mesmo tempo em que visita momentos importantes da era de ouro de Hollywood e da questão política na Califórnia também, ao mesmo tempo em que vai traçando um perfil desse roteirista, da relação dele com Orson Welles, do que o inspirou a escrever esse roteiro. Não é um filme fácil, ele parte do pressuposto que você já viu Cidadão Kane e conhece um pouco daquele período histórico. Ele não faz esse tipo de concessão de tentar esmiuçar as coisas para você, se você entender bem, se não entender, ele não perde tempo te explicando nada. E isso só poderia ser feito com um estúdio bancando essa visão do diretor para levar esse filme a cabo do jeito que ele terminou ficando. Apesar de todo o perfeccionismo do Fincher, que rodou o filme com som manual, com som mono, que usou o mesmo tipo de textura na fotografia preto e branco que era comum naquela época, e principalmente foi utilizado no Cidadão Kane, eu acho que ele poderia ter sido mais radical ainda e ter feito esse filme em 4:3. Ele fez um filme em widescreen, não existia o widescreen naquela época, o widescreen veio surgir na segunda metade da década de 1950. Para mim, ele só pecou nisso. Ele podia ter feito um filme no formato quadradinho convencional que existia na época, mas dá para dar um desconto por conta disso. Você sabe, Marlene, que muita gente que eu conheço não gostou do filme. Eu também conheço muitos que detestaram. Muita gente que não gostou do filme, e alguns comentários me chamaram a atenção. Um deles, de uma jovem estudante aí de teoria e crítica de cinema, disse: que saco de filme ficar vendo homem branco falando frase feita. Disse assim, mas você tocou justamente naquilo que o filme faz. O David Fincher ele não usa o clichê, ele fala sobre o clichê. A indústria de Hollywood era construída fundamentalmente por homens brancos, que agiam como homens de negócio.
E o objetivo do filme, ao prestar uma homenagem a um grande clássico ou uma era de ouro do cinema, é também expor as idiosincrasias, né? O lado perverso dessa indústria. E o filme é realmente muito cansativo em alguns momentos, porque ele demanda de você aquela história de entrar no campo com o regulamento debaixo do braço. Ele demanda você ter esse conhecimento prévio do que foi, né, a importância do Cidadão Kane para a história do cinema, em termos de revolução de linguagem, os bastidores desse filme, a grande polêmica em torno da verdadeira autoria do roteiro. Quer dizer, a Pauline Kael, que é uma das grandes críticas da história do cinema, é autora de um livro em que ela fala sobre isso, né, e defende a tese de que o Mank seria, de fato, o verdadeiro autor, mas, sobretudo, é traçar esse painel de um momento importantíssimo da história cultural do Ocidente e do cinema norte-americano, mas de uma forma bastante crítica e, ao mesmo tempo, brincar com as convenções do cinema, né? Do cinema noir, dos experimentos do Orson Welles de fotografia, de uso de profundidade de campo, de plano-sequência, de cortes, é um filme com muitas coisas a serem percebidas, mas concordo com essa conhecida minha quando ela diz que o filme é chato. Em alguns momentos ele é mesmo. Ele é um filme com uma narrativa emperrada. Ele está na minha lista porque eu gostaria muito de ter esse filme como um combo. Se nas minhas futuras aulas de cinema eu conseguir fazer isso, eu vou mostrar esse filme, mas antes eu vou ter mostrado o Cidadão Kane. E talvez alguns textos sobre ele. E eu incluiria mais um filme. Pessoas como nós, né? E, Paulo, eu incluiria mais um filme, o RKO 281. Sim, com certeza. É outro filme que é uma boa porta de entrada para o Mank. Eu não sei se esse ano eu vi muito filme noir, né? Dá para ver. Né? Que eu gosto muito, assim, mas ele não me pareceu chato em momento algum. Ou se porque eu vi no cinema também, né? Eu fui numa das sessões lá no Cine Passeio, me senti absolutamente seguro, com todos os protocolos de segurança do Cine Passeio, já fazendo um jabá emprestado aqui do Marder. Mas não me incomodou. Eu não achei chato em momento algum, eu achei eletrizante, na verdade. Assim. Mas acho que é porque eu tenho um certo amor também por esse tipo de diálogo antinaturalista, né, que especialmente o Gary Oldman e a Amanda Seyfried, que faz a amante do Mankiewicz, desculpa, a amante do William Randolph Hearst, né, os dois dominam muito bem, assim, os dois falam, parece Bogart e Laura Bacall, assim, sabe, falando, né, Só faltou ela assoviar, né? Por aí, assim, sabe? Mas ele, inclusive, me lembrava a embocadura do Bogart, porque o Bogart tinha essa voz mais anasalada, mais para cima, e o Gary Oldman, ele faz isso, assim, né? Repete isso, assim. E é antinaturalista, mas, ao mesmo tempo, dentro de um personagem, não me pareceu forçado, assim. Então, eu gostei muito... Eu apreciei o craft da coisa, né? A feitura assim, da coisa, eu gostei muito. E, claro, o discurso político, né? O discurso político que ele coloca ali. É até muito curioso, eu fico pensando em quais foram as adequações que ele resolveu fazer, ou o contrário, a constatação, na verdade, que como a política americana não muda, ou a política do mundo todo não muda, pelo menos nos últimos 100 anos. Porque a gente tem a impressão que se esse filme fosse feito nos anos 90, ele não teria o impacto, mas na verdade talvez teria, porque eles estavam saindo do Bush pai, entrando na era Clinton, e quão diferente é isso de hoje em dia, né? Assim, de como essa coisa da manipulação da mídia e de um certo agenda setting, né? De como a mídia agenda certas disputas e certos discursos sociais para impedir, né? Proteger talvez os donos do poder e algo do gênero, que é o discurso dele ali, né? Talvez um pouco fantasioso, né? Uma coisa meio Herman Mankiewicz in Love, né? Meio Shakespeare apaixonado, assim, mas que funciona, né? E infelizmente segue atual, né?
Mas eu fico pensando nesses três tempos, né? Quer dizer, a manipulação que o Hearst fazia com seus jornais na primeira metade na década de 20, nas décadas de 20 e 30, a necessidade que o Jack Fincher, pai do David Fincher, sente de incluir isso no roteiro nos anos 90, né, fazendo um comentário social, e como isso 20 anos, 25 anos depois ainda segue atual hoje, e segue relevante, segue sem forçação de barra, assim, 100 anos depois, né, desse período histórico ali, né, dessa trajetória histórica, é um pouco assustador, assim, ou bastante assustador, na verdade. E aí, continuando, tem mais um filme que foi lançado. O filme é de 2019, mas foi lançado no Brasil também no início deste ano, de 2020, e ele consta da minha lista e da lista do Luiz Gustavo, e de todos os filmes que eu assisti este ano. Se eu tivesse que escolher o meu favorito de 2020, apesar de ser um filme de 2019, né, mas a gente considera, né, nas listas nossas o lançamento desses filmes no Brasil, não no exterior, mas é um dos filmes... É o melhor filme que eu vi em 2020, é um dos mais belos filmes que eu vi na minha vida, e fiquei bastante feliz em saber que ele finalmente será lançado em breve em mídia física no Brasil pela Versátil, numa caprichada edição em Blu-ray, que é Retrato de uma Jovem em Chamas, da Céline Sciamma, filme francês que ganhou vários prêmios na França, ganhou o melhor roteiro no César do ano passado, e é um filme de uma delicadeza, de uma beleza plástica e de um discurso que o título faz bem jus ao que o filme defende. É um retrato de uma jovem em chamas mesmo. É um filme antípoda ao Farol, né? Eu acho que são uma boa dupla sessão, e o cenário inclusive, é até parecido, né, Isso. Luiz? Numa ilha, todo aquele clima, mas... Inclusive com a coisa homoerótica, né, também, assim, só que no Farol é traduzido em agressividade e tal, e no Retrato de uma Jovem em Chamas é traduzido em amor romântico, né? Também a coisa da linguagem, enfim, uma ilha em que duas pessoas entram em conflito. E eu adoraria ver as versões invertidas disso também, duas mulheres no Farol, né, de preferência as duas atrizes e a dupla do Farol fazendo o retrato de um jovem em chamas, né? Seria bem divertido. E eu acho que ela acaba tratando um tema que é muito caro a nós, cinéfilos e críticos de cinema, que é a coisa da reflexibilidade do olhar, né? Só que diferente de ser uma coisa voyeurística, né, de escopofilia, assim, né, nos termos talvez hitchcockianos, né, tipo Janela Indiscreta, por exemplo, né, que acho que é o grande filme sobre essa coisa, a reflexividade do olhar do Hitchcock. Aqui não, aqui essa reflexividade ela vai ser traduzida em conexão, né, em compreensão, em entendimento, em amor, né, e através dessa coisa da arte, né, quer dizer, o que você vê quando você me vê, né, acho que essa é a grande questão da construção dessa relação entre as duas, né, enquanto elas é uma pintora que vai fazer um retrato de uma jovem, né, e nisso ela se desenvolve esse relacionamento, assim. E aí a questão, pelo menos da primeira metade do filme, são justamente os retratos que são falsos, né, que estão sendo falseados ali, num sentido de que não refletem o interior da jovem, né? E a finalidade do retrato, né? É outra Exato. questão que é bem marcante no filme, né? O porquê do retrato. Mas a ideia é bem essa, assim. E eu não sei se me pegou também, porque eu ando estudando muito as teorias do George Didi Huberman para minha tese de doutorado, né? E ele vai trabalhar muito com essa coisa de uma relação dialógica no olhar, né? Que a gente olha para alguma coisa, tem toda uma rede de significados. Eu não estou estudando nada disso e o filme me pegou do mesmo jeito. Tá tudo certo.
E é isso, é um filme com uma fotografia muito linda, um trabalho de direção... Que o filme trabalha muito com essa... Eu acho que o filme trabalha muito com esses verbos, né? Do olhar, do enxergar e do ver, né? E do quanto que eles podem ser sinônimos, mas não são. E do quanto que a personagem que está sendo olhada, enxergada e vista não queria ser um objeto apenas. Ela queria ser protagonista dessa relação, né? A história da Laura Mulvey, lá, do objeto do olhar. A partir do momento em que esse olhar se interessa pela subjetividade dela, por quem ela é, e começa a enxergar e trazer para a obra que está sendo pintada, não apenas como um objeto de contemplação, mas por um interesse para além da aparência, a chama acontece, né? O fogo se instala na relação das duas, que é uma coisa que a gente sabe que no Farol não ia rolar. Existem todas as barreiras da masculinidade, especialmente uma masculinidade aí do século retrasado, essa altura do campeonato, século XIX. É um filme belíssimo, não está na minha lista, porque eu criei como critério filmes a partir de março. Mas é um filme que, inclusive, no mercado norte-americano, causou um impacto muito grande, né? Foi indicado a fotografia, ganhou vários prêmios de fotografia e inclusive, protagonizou um momento bem complicado ali na entrega do César, que é o Oscar do cinema francês, quando Polanski foi premiado, né, pelo filme dele. E é um filme muito feminino. Exato. E profundamente feminino. Não vou nem usar o adjetivo feminista, que eu acho que também mas ele discute muito o olhar da mulher e a subjetividade da mulher. Tem literalmente um homem em cena, exato, né? Ele aparece num cantinho e... mas era justamente isso que eu ia falar agora. O filme é tão essencialmente, inteiramente feminino, que na única cena em que aparece um homem, eu me perguntei, o que esse cara está fazendo aí? Ele está sobrando. E ela coloca isso quase como carta de intenções, né? Quer dizer, ela está indo para ele num barco, o equipamento dela cai na água, os dois homens que estão no barco não se mexem. E aí ela pula, né? Então, o que a Céline Sciamma está dizendo, acho que para mim, evidentemente, ali, são as mulheres que vão ser, né, as ações vão ser dadas pelas mulheres, né? Mas eu nem falei eu nem lembrei desses dois do barco. Sim, é porque eu lembrei depois que eu falei, o carinha que está lá na cozinha, né? Lá na cozinha. São figuração, né? Uhum. Que é normalmente o lugar reservado às mulheres, né? Isso é muito curioso. Assim. E eu acho que um último comentário só que acho que vale a pena falar, porque tudo nisso da reflexão do olhar e da pintura que não dá certo e tal, tem ali também um discurso que eu acho que é muito poderoso, que é da arte para além da técnica, né? Para além do mero fabril, do mero artesanal, assim, né? Que já é uma coisa bastante poderosa, né? Mas que tem algo da sua alma que vai ser colocado numa peça de arte legítima, pelo menos, né? Ou verdadeira, né? E eu acho que ela vai discutir isso ali, e por isso eu acho que é tão poderoso, por exemplo, a personagem que é a retratada, né? Ela ser ex-namorada da Céline Sciamma, por exemplo, né? Acho que tem na vida real, né? Acho que tem uma intenção nisso dali porque né, eu quero criar algo com o qual eu me relaciono intimamente, né? Me relaciono pessoalmente. Assim. E o próximo filme, a exemplo de Destacamento Blood, é um filme que consta das 3 listas, que é um filme que entrou na grade da Amazon Prime, é um filme produzido pela Amazon Studios, que entrou agora recentemente na programação do serviço de streaming. Estou falando de O Som do Silêncio, do Darius Marder. Quase, só por uma letra. Quem começa? Falei demais, por favor, Paulo. Esse é um filme
eu assisti hoje. Ele entrou na minha lista hoje. Hoje. Os 47. Ele entrou 47. Na minha lista ontem, Paulo. De novo, né? A gente que já viu muito filme na vida e já tem idade para ter um repertório acumulado, todo filme que trabalha com deficiência física, eu vou assistir com um certo pé atrás, por conta de um certo medo de que vá ser dado um tratamento condescendente, né? um edulcorado, sentimental. E esse é um filme que não faz isso, né? O Riz Ahmed, que faz o papel principal, que é o baterista de uma banda de metal, ele percebe durante um concerto que está perdendo a audição e esse processo é muito acelerado. E o filme trabalha, sim, com esse trauma, com o impacto que isso pode ter na vida de uma pessoa que depende da audição, porque é um músico, mas ele trabalha também com a ideia de como que a pessoa se enxerga, ou se ouve, ou se percebe, né, no mundo. Porque essa deficiência vai alterar a vida dessa personagem, não poderia ser diferente. O grande barato da direção e do roteiro é que ele trabalha com essa perda da audição de uma maneira muito orgânica para quem está assistindo, né? O desenho de som do filme é genial, porque a gente não ouve o que ele não ouve, a gente ouve o que ele ouve mal e a gente ouve aquilo que ele não ouve para sentir o contraste do que ele está vivendo, né? E o filme estabelece várias discussões que passam aí pela arte, pela questão existencial, porque ele é um cara que tem dependência química, é usuário de drogas, já está há algum tempo sem usar, mas é um usuário de drogas, e ele vai parar, em determinada altura, sem entregar muita coisa, numa comunidade de surdos, né? E de crianças, adultos, e que vive nessa comunidade e que defende a ideia de que a surdez ou a deficiência auditiva não é, de fato, uma deficiência, mas uma característica. E o personagem quer muito fazer um implante, né, para voltar a escutar. E essa discussão é muito interessante, porque ele consegue iniciar um processo de adaptação a esse universo, mas como ele quer voltar à vida normal, ele opta por fazer a cirurgia e é rejeitado, né? Rejeitado por negar a sua deficiência. Existem outros filmes que trabalham com esse tema, aí como Filhos do Silêncio, né? Que lá nos anos 80 deu o Oscar para Marlee Matlin, que era uma deficiente auditiva, né? Uma pessoa surda. Mas esse é um filme que trabalha muito bem a subjetividade, e essa subjetividade está muito presente também na forma como a câmera aborda esse personagem, que é com uma intimidade muito grande, com uma proximidade muito grande, ao ponto de ser incômoda para a gente, que é espectador. Tem um roteiro muito bom, né? E eu acho que esse desenho de som está fortemente ligado ao roteiro. Parece que um foi pensado em relação ao outro. Uhum. É um filmaço e traz duas atuações brilhantes, que é do Riz Ahmed, que tem grande chance de ser indicado ao Oscar, e do líder dessa comunidade surda, o nome do ator eu não vou lembrar agora, mas que está excelente também. Excelente. É uma atuação e é um personagem muito interessante, porque ele é solidário, condescendente, mas bastante enérgico e isso dentro da narrativa do filme. Filmaço. Recomendo a todo mundo que tiver o Amazon Prime a assistir. E desculpa, Marta, pode falar. Rapidinho, só para fazer um complemento, algumas pessoas, quando viram a chamada do filme, quando você vai fazendo, pontuando, né, os quadradinhos que estão no serviço de streaming, você vê cenas rápidas de cada um desses filmes, né? Um amigo meu comentou, é outro Whiplash da vida, o filme não tem absolutamente nada. Só a bateria, né? Whiplash, só o fato de
ter uma bateria, né, no centro de tudo, mas a abordagem, as questões que são levantadas e a maneira como elas são apresentadas e discutidas é completamente distinto. E sem querer desmerecer o Whiplash, que é outro grande filme, mas Som do Silêncio vai numa direção completamente oposta. E é um filme que eu acredito que deva receber muitas... É aquele tipo de filme pequeno que aparece e que recebe muitas indicações, né? Acredito que seguramente receba de melhor ator, pode receber de melhor ator coadjuvante, melhor roteiro, melhor som. Esse é obrigatório que ele receba, porque o trabalho que o filme faz com o som é realmente magistral. E... se aquele lá do John Krasinski foi indicado, acho que chegou a ganhar por design de som, e esse que é muito mais delicado, muito mais interessante, obrigatoriamente tem que ganhar. Exato. Eu só queria comentar duas coisinhas de entorno, assim. A primeira coisa é a gente prestar atenção no Riz Ahmed. Ele é um ator que fez pouca coisa ainda, inclusive talvez por um certo racismo de origem paquistanesa, né? Ganhou um Emmy, né, por um seriado de TV que não teve grande repercussão no Brasil. The Night Of. Brilhante. The Night ele Of é a alma. É simplesmente fantástico. Ele e o John Turturro matam a pau nessa minissérie, te destrói a alma, assim, vale muito a pena ver. E é isso que eu ia comentar, assim, as poucas oportunidades que ele teve, ele roubou todas as cenas. E a outra Rogue que ele faz One é o também. Rogue One, né? Ele faz aquele piloto meio amalucado, né? Faz o alívio cômico de um filme que, para o padrão do Star Wars, é bem pesado, né? Tem um tom bem pesado, ele faz o alívio cômico e rouba todas as cenas, também tem que ficar de olho nele. E outra coisa que eu ia falar só também a coisa do Darius Marder, apesar dele ser um diretor estreante, ele vem trabalhando há algum tempo com o Derek Cianfrance. É dele o roteiro do The Place Beyond the Pines, né, O Lugar Onde Tudo Termina, que é um filme bem delicado, que eu gosto bastante. Sim, inclusive. Eu também gosto desse filme. E o próximo filme do Cianfrance também é o roteiro dele. E o Cianfrance é produtor desse filme. Né? Então ele meio que não surgiu do nada. Assim. E, desculpa, última agora. Mas o título original, que é um pouco mais esperto. O Som do Metal. O Som do Metal, porque está falando tanto dele ser baterista de uma banda de metal, né, como o Paulo já tinha dito, como também do design de som final, que é como o som do implante coclear coclear, né, é representado para a gente na audiência. Né? A gente ouve tudo metálico, como um som meio metálico. Né? Então tem um duplo sentido ali que é muito espertinho e que mostra um pouco do cuidado que eles estavam tendo com todo esse desenho, não só de som, mas também desenho narrativo, né, do filme. E aí, no Brasil, eles se inspiram em Simon & Garfunkel e botam o Som do Silêncio. Bem, Hello Darkness, my old friend. My old friend. Então, esgotada a lista de filmes que estão em 2 ou 3 listas nossas, né? A gente parte agora para aqueles filmes que estão exclusivamente em cada uma das listas. Curiosamente, aí vai começar pelo Paulo, porque dos 10 filmes, o Paulo tem 5 que só constam da lista dele, o Luiz tem 4 que só constam da lista dele e eu apenas 3 que constam da minha lista. Voltando à ordem alfabética, na lista do Paulo temos um filme feito aqui em Curitiba, um filme muito simpático, muito gostoso, muito legal de ver, que também já está disponível na Netflix do mundo todo, para quem quiser conferir, que é o Alice Júnior. Então, eu adorei esse filme. Se a lista fosse um pouco maior, ele estaria na minha lista também, mas como consta só da lista do Paulo, a bola é tua, Paulo. Então, Marden, eu acho que a gente viu na mesma sessão, inclusive. Sim, lá no sessão de pré-estreia lá no Drive-In. No Drive-In. E, para mim, a experiência de tê-lo visto, ter sido o primeiro filme num espaço público que eu vi após o início da quarentena e da pandemia. Claro que teve um impacto muito grande. E um dos critérios que eu utilizei para construir a minha lista esse ano foi justamente esse
espectatorialidade, né? Do como eu vi, de como esses filmes me bateram, né? De como eu fui afetado como espectador. É um filme, como você disse, é um filme simples, singelo, narrativamente. Ele é um grande comentário sobre o cinema sobre adolescentes, né? Tanto o de matriz norte-americana, principalmente o de matriz norte-americana, mas ele também faz homenagem aí a filmes brasileiros que trabalham com esse registro teen. Mas o que eu acho muito interessante primeiro, que ele traz como protagonista uma personagem trans que sai lá do Nordeste, da cidade de Recife, e se instala numa cidade fictícia chamada Araucárias do Sul, que seria uma cidade da grande Curitiba, né? E a atriz que vive esse papel é uma garota trans, né? O que empresta ao filme. Ela, inclusive, foi premiada no Festival de Brasília, foi aplaudida no Festival do Rio, o que traz uma quebra, digamos, de quarta parede aí muito, muito contundente, né? Porque, ao mesmo tempo que ela está vivendo um personagem, ela está falando muito sobre ela mesma. E por mais que o filme trabalhe com alguns clichês de filmes como Meninas Malvadas, como Ferris Bueller's, como Malhação e toda essa constelação de produções sobre adolescente, ele consegue colocar essa discussão da identidade de gênero num lugar muito digno, né? E com bastante complexidade, com bastante tridimensionalidade. O Gil Baroni, que é o diretor do filme, faz isso com leveza, respeito e sensibilidade. É um filme que exalta a humanidade, né? E, ao mesmo tempo em que ele parece se dirigir aí para o campo do maniqueísmo, porque a comunidade a trata com muito, o colégio, a cidadezinha, com muito preconceito, ela acaba encontrando nessa cidade pessoas como ela e o pai, pessoas que têm um pensamento mais progressista, que os acolhe e lhes dão o ambiente para que ela possa viver feliz ali. É um filme muito singelo, mas que tem camadas que nos faz refletir sobre a importância do cinema, né, para fazer com que as pessoas reflitam sobre questões contemporâneas. Identidade de gênero é uma delas. Por meio de uma estrutura narrativa consagrada, ele faz com que vários tipos de público consigam assistir e empatizar com a história que está sendo contada. E por isso que ele está na minha lista. Eu até conversei com o Gil, logo depois da sessão de pré-estreia, e disse para ele que Alice Júnior é um sopro de carinho. É um filme que consegue abordar de maneira assertiva várias questões, não só da própria questão da personagem título, que é uma trans e enfrenta toda aquela carga de preconceito, de rejeição, mas várias outras minorias que passam a habitar a redondeza da vida da própria Alice, em maior ou menor grau, enfrentando situações semelhantes à dela. E há momentos até em que o filme consegue ser extremamente didático, chegando até a uma explicação legal sobre essa questão do preconceito, mas em nenhum momento sem parecer pedante, enfadonho ou doutrinário. Ele conseguiu... Ou paternalista, né? Ou paternalista também. Ele conseguiu abordar essas questões todas de uma maneira leve, com a cara da Alice. E eu acho também o título do filme um grande achado. Não só para se vender, né, no mercado internacional, é um título que pode ser lido em qualquer língua do mundo. Ele não é um título assim complicado que exija uma tradução. E, ao mesmo tempo, por ser bem centrado num dilema, num problema bem pessoal da Alice, ele consegue dialogar com o mundo todo, porque ele externa sentimentos, situações que são comuns
a muitas pessoas que passaram por situações semelhantes à da Alice. E você vê que os grandes protagonistas da história são representantes dessas minorias que estão sempre perseguidas, marginalizadas, desprestigiadas. E não é um filme panfletário. De forma alguma. De forma forma alguma. alguma. É um filme muito para cima. Eu saí do filme com a alma lavada, extremamente leve. Filme que te levanta, te dá esperança. E aí, agora vamos para um próximo da lista. Se a gente for obedecer a ordem alfabética, o próximo é meu. Só apareceu na minha lista. É um filme de gênero, mas é um filme que, para mim, conseguiu inovar num gênero já extremamente batido e com uma história já bastante conhecida. E a exemplo de Adoráveis Mulheres, que abriu a nossa conversa, é um filme que também conseguiu pegar uma história relativamente clássica, conseguiu modernizar muito bem essa história e inserir questões relevantes que a gente vem discutindo em grupos reservados, na grande mídia, nos ambientes de trabalho, no ambiente acadêmico. Estou falando de O Homem Invisível, essa última versão do Leif Warnell, tendo à frente do elenco a Elizabeth Moss, que é uma atriz gigante, que é mais conhecida pelos seus papéis na televisão. Ela fez pouca coisa no cinema, mas em O Homem Invisível, que foi o primeiro grande sucesso de cinema estrelado por ela, fica bem claro o grande potencial dela como atriz. E eu defendo uma indicação dela na categoria de melhor atriz, porque o trabalho dela nesse filme é algo assombroso. E olha, é um filme que eu fui ver sem esperar muita coisa. Eu esperava o típico feijão com arroz de um filme de terror. É mais uma versão de O Homem Invisível. Para mim, O Homem Invisível, impossível de ser superado, era o original, do início dos anos 30, do James Whale. Mas essa versão de O Homem Invisível conseguiu me impressionar bastante. Eu não vi. Eu também não. Tá bom. Então vamos para o próximo, que também, pela ordem alfabética, está na minha lista. Eu sei que o Paulo viu e gostou bastante, mas por conta do critério que ele adotou para a lista desse ano, o filme ficou de fora, que é o Jojo Rabbit, do Taika Waititi, que é um filme que consegue também abordar um período muito triste da história da humanidade, botar no centro da discussão uma figura histórica completamente insana e, ao mesmo tempo, extrair humor e humanidade dessa história e até esperança. E um comentário que eu fiz na época que o filme foi lançado na rádio, foi uma das coisas que me chamou a atenção logo que o filme terminou, é que um filme que abre ao som de Beatles e fecha ao som de David Bowie não pode ser ruim. E eu acho que quem disse que o filme banalizava algo muito pesado na história da humanidade, né, como o Holocausto, eu acho que não. Eu acho que o filme ele aborda de uma maneira lúdica, porém nunca banalizadora. De forma alguma. Eu acho que o roteiro é muito ganhou o Oscar de melhor roteiro, né? Sim. E o roteiro trabalha com questões da infância e do olhar infantil e do quanto que muitos dos temas estão sendo tratados ali de forma leve, aparentemente, são contundentes, né? E eu acho que o filme tem um casamento entre roteiro e desenho de produção, né? De direção de arte, figurinos, fotografia, muito feliz, porque ele consegue criar um mundo que é a Alemanha nazista, mas é a Alemanha nazista sob a ótica de uma criança. De uma criança. Né? De uma criança. E isso se materializa em tudo, nas cores, nos objetos de cena, em tudo que você enxerga, que você ouve. É muito legal o trabalho do filme.
é um dos bons filmes desse ano. Mas, como a gente disse aqui, não coloquei na lista, porque para mim o ano começou em março. E o próximo da lista, obedecendo o critério da ordem alfabética, é teu também, Paulo. É Martin Eden, ou Martin Eden, filme do Pietro Marcello, filme italiano. É um filme que ganhou o prêmio de melhor ator, né, no Festival de Veneza, o Luca Marinelli, que faz o papel principal, e espantosamente baseado numa obra do Jack London, né, que é um dos grandes escritores norte-americanos, de um transcendentalismo mais tardio, que falam sobre a relação entre o homem e a natureza, mas é uma releitura completamente livre, e se passa na Itália, e conta a história de um homem do povo, bastante simples, da região ali do sul da Itália, de Nápoles, que passa por uma educação sentimental ao conhecer uma jovem da aristocracia, que o introduz ao mundo dos livros. Ele se apaixona, ele decide que ele não só apenas será um leitor, mas um escritor. E o conhecimento e a sensibilidade que os livros trazem à vida dele o formam como ser político também. E o filme aborda esse arco, né, da transformação desse homem, de um homem ingênuo, né, e puro, em alguém extremamente crítico, culto e talentoso, não necessariamente numa narrativa que conduz à felicidade. Mas é um filme esteticamente belíssimo, com um excelente elenco. O Luca Marinelli, que é um dos expoentes aí do novo cinema italiano, dá um show de interpretação. E é um filme que nos faz pensar muito a respeito de ideologias, né? E sobre como que a gente olha para pessoas que detêm saber, sobre esse preconceito com o intelectualismo que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? O preconceito contra a ciência, intelectualismo. É um filme muito interessante e que agora está sendo redescoberto porque ele foi recentemente lançado no mercado americano e está sendo muito bem cotado aí pelas associações de críticos. Ganhou, né, o prêmio da Associação de Críticos de Los Angeles ontem, né? O próximo da lista também é teu, Paulo. Nossa! Eu estou seguindo o critério da ordem alfabética. Pacarrete também entraria na minha lista se ela fosse maior do que 10 apenas. Filme dirigido pelo Alain de Botton, cineasta cearense, também autor do roteiro, que se inspirou na história de uma professora de balé da cidade dele, no interior do Ceará, cidade de Russas. E quando ela volta para a cidade, aposentada, e tem o sonho de fazer uma grande apresentação de balé nas festividades de 200 anos da cidade. Ela se torna a figura folclórica daquela cidade, ninguém a leva a sério, com exceção do dono da mercearia, vivido pelo João Miguel, e ela, a Pacarrete do título, magistralmente vivida pela Marcélia Cartacho, que foi premiada em Gramado, né, ano passado. Aliás, Pacarrete foi o filme mais premiado em Gramado no ano passado. E merecidamente, né? Nesse ano, na verdade, né? Não, foi ano passado. Não foi em julho agora? Festival do ano passado. Pacarrete foi estreado nos cinemas no começo desse ano. Aí, por conta da pandemia, ele terminou sendo lançado só agora, em novembro. Noção do tempo está meio confusa. 2020 deixou a gente bagunçado nesse sentido. Eu acho que a Pacarrete entra para a carreira da Marcélia Cartacho como outra grande personagem. Ela foi a Macabeia, né, do Hora da Estrela, da Suzana Amaral, baseado na Clarice Lispector, que esse ano completaria 100 anos de nascimento. E é um filme que discute muito o que a gente estava falando sobre o Martin Eden, né? Sobre essa questão do
do preconceito contra a arte, do preconceito contra o intelectualismo e da arte como força de resistência em tempos de barbárie, né? Ela busca um mundo de delicadeza que não existe mais. Então, ela é aquela que coloca o pessoal que vai fazer bagunça na porta dela, ela tenta resgatar essa formação que ela teve e que ela não encontra na realidade dela. É um estudo de personagem fascinante, muito bem dirigido, com um elenco excelente, né? Um elenco local muito feliz, muito bem escolhido. E eu acho que o olhar do diretor, que é, de certa maneira, autobiográfica essa história, porque era uma vizinha dele, uma pessoa que morava na casa do lado, ele é da cidade de Russas, trouxe a verdade ao filme. Esse personagem tinha tudo para ser caricato e falso. E ela consegue, a Marcélia e o próprio roteiro, emprestar verossimilhança, né? Veracidade a essa história. E é um filme muito delicado, e um filme bastante original dentro da cinematografia brasileira contemporânea, justamente porque eu acho que traz uma história particular, né? E por isso que ele está aí na minha lista. E agora é a vez do Luiz Gustavo, com Quick and Slim. Só consta da tua lista. É um filme da Milena Matsoukas, né, que é uma estreante veterana, né, uma veterana estreante, porque ela tem uma trajetória enorme dirigindo videoclipes e episódios de séries, né, trabalhou com a Beyoncé, com a Alicia Keys, enfim, todo mundo e mais um pouco, assim. Dirigiu alguns episódios de Master of None, que é uma série que eu gosto muito, e foi onde provavelmente ela conheceu a Lena White, que é a roteirista desse filme, né. Aí esse é o longa de estreia dela, de novo, apesar dela ter uma longa carreira. A história é real, Luiz? Não, não é. É uma história ficcional, mas com todo um toque de realismo que poderia ser real. Mas acaba sendo fantástico demais para ser real, né? Mas a gente tem um casal que está num encontro de Tinder desses, assim, de aplicativo. A gente não conhece muito de vida pregressa deles. O encontro é horrível, o encontro tem tudo para dar errado. Eles provavelmente não vão se ver nunca mais ali. Vem de passados muito diferentes, né? Ela é uma advogada, o casal é negro, né? Mas são negros de classes sociais diferentes, né? Ela é uma advogada e ele é um trabalhador do setor de serviços, né? Vem de uma classe mais baixa e tal. Ele está levando ela para casa, né? Se odiaram a princípio. Um policial para eles e a partir dali tudo vai dar errado. Não vou dar nenhum outro grande spoiler. Assim. Esse tudo dá errado é a história do que é ser negro mesmo num país de primeiro mundo, né, como os Estados Unidos e tal. E esse é um filme, veja, ele é de muito antes desses atuais protestos, pelo menos, né? É evidente que essas coisas não acabam, né? A gente que tem memória de mídia, né? É muito curioso. A gente vê assim, é a primeira vez, né? A frase do Will Smith foi muito, muito repetida esse ano, né? Tipo, não é que os negros estão morrendo mais, mas é que agora estão sendo filmados. Então, não é nem isso, né? O Oscar Grant foi filmado, né? Aquele rapaz que foi espancado pela polícia também foi filmado por uma câmera de VHS em 89, né? Que origina os LA Riots. King, né? Exatamente, obrigado, Mário. Rodney King. Exatamente. Quer dizer, já tem 30 anos que essas coisas estão sendo filmadas, né? Mas é evidente que agora com câmeras nos bolsos das pessoas isso aumenta. E isso entra também no filme. É muito curioso como esse filme é muito presciente, né? Porque, perdão, a câmera de segurança do policial, né, registra o que acontece, eles escapam, é uma espécie de Bonnie e Clyde contemporâneo, assim, né? Com toda a graça que isso envolve, inclusive. Então ainda tem essa coisa de uma reapropriação de um gênero clássico americano, que é a coisa do outlaw, né, do fora da lei, que é obrigada a ir para uma certa clandestinidade pelas coisas do destino. Só que agora a gente tem com um casal negro que, a princípio, né, não... E temos aí
Assassinos por Natureza, Bonnie e Clyde, né, que é Exatamente. Um paradigma. Exatamente. Não, 40 Guns, né, que é aquele Armado e Perigoso, eu acho, né, enfim. A lista é longa. A lista é muito longa, só que me parece que essa coisa de ser um casal negro com uma certa atualidade nisso, e dirigido por uma mulher negra, né, o que é também interessante, porque o cinema de gênero costuma ser negado às diretoras mulheres, né, porque você tem que fazer um filme sobre a feminilidade e tal, e normalmente o gênero, o cinema de gênero típico costuma ser proibido, né? Porque se você tem um homem para fazer mais ou menos... me parece que tem um pensamento desse, assim, né? Especialmente em Hollywood, né? E ao mesmo tempo tem toda essa atualidade, assim, porque a história deles ganha as redes sociais, e aí há uma série de protestos, né? É muito curioso como esse filme ele é obviamente muito atual, ele é um filme recente, ele foi lançado aqui em 2020, ele é um filme de 2019 nos Estados Unidos, mas é muito curioso como ele parece ter sido feito ontem e não ano passado. Certo. É muito curioso mesmo. Claro, muito do mérito também é da Lena White, né, que é uma roteirista muito boa, né? Para quem gosta, como eu, de Master of None, por exemplo, essa diretora é a diretora que dirigiu o episódio do Thanksgiving, né, que tem a Angela Bassett, por exemplo, ali, e é um episódio roteirizado pela Lena White também, assim, e a gente vê o poder do texto dela. Eu nunca tive a oportunidade de ver o The Chi, né, que é a série dela mesmo, sobre Chicago e tal, mas aqui no Queen and Slim é maravilhoso. E eu não lembro o nome da atriz que faz a mulher, mas quem é o Slim, né, é o Daniel Kaluuya, num outro grande momento. Os dois estão ótimos, mas ela eu não conhecia, então eu não sei em termos de carreira, mas é mais um ponto alto da carreira do Daniel Kaluuya, né, que vem ali de uma cena brutal e maravilhosa, de uma cena brutal As Viúvas, né, que é Sim, também. criminosamente esquecido de 2018, se não me engano. E, Luiz, o próximo é teu também, um filme brasileiro, o Sertânia, do Geraldo Sarno. Assim, eu não sou eu não conheço o cinema do Geraldo Sarno, então não sei dizer para além do Sertânia, ou como o Sertânia se encaixa na obra dele, mas o Sertânia foi um filme que me impactou muito, assim. Ele foi exibido no Olhar de Cinema deste ano, né? No Olhar de Cinema, exatamente. Aí, como os festivais foram nacionais, eu incluí ele porque achei que quem, né, teve oportunidade dava para assistir, assim. Se não me engano, esse filme está disponível gratuitamente no SP Cine Play, que é uma plataforma que legal. mantida pelo governo de São Paulo. Então, eu vou confirmar isso, mas tenho quase certeza que sim, tá? Mas ele é um faroeste existencialista, psicológico, é um nordester, né? É um faroeste nordestino, né? Tipo Bacurau. Assim, só que ele me parece um pouco mais entranhado no gênero, né? Ele me parece que ele está ali olhando para filmes como Cangaceiro, para filmes como Deus, Diabo na Terra do Sol, em algum sentido, assim, né? Porque está falando inclusive de cangaço, né? O filme é um filme curtinho também, num preto e branco radicalmente diferente desse preto e branco do Farol e do Mank, né? Um preto e branco de alto contraste. Vai lembrar, inclusive... Vidas Secas? Não, vai lembrar... Mas eu acho que essa é a inspiração do Vidas Secas, né? Que é essa coisa do cordel, né? Exatamente, né? Que mas é um branco que ofusca. Isso chega a ser usado em alguns momentos... diegeticamente. Luz, os personagens se ofuscam com essa luz também em algum momento e tal. E a gente vê um cangaceiro jovem, baleado, que num delírio desse momento de perder sangue e tal, começa a relembrar a vida dele de uma forma bastante onírica, quase metafísica. E aí entra um pouco nessa coisa da mitologia do cangaço. Não tem grandes pretensões políticas para além do que está envolvido no próprio gênero, né, na estrutura do gênero, mas é um filme incrível, assim, maravilhoso, muito, muito bom mesmo, que vai trabalhar suas limitações como força, né? É um filme que vai se passar no meio do mato a maior parte dele, né? Então dá para ver que tem uma economia criativa ali
nas suas escolhas estéticas, e funciona muito bem. Assim. Eu acho que um filme de cangaço típico assim, não me impacta tanto, talvez desde Baile Perfumado, sabe? Que é um filme que eu gosto muito também. Me pegou bastante, eu recomendo muito. Tomara que esteja no SPCine Play, que as pessoas possam ver esse filme. Uhum. E, Paulo, o próximo é teu, um filme de julgamento. Escrito e dirigido por um roteirista familiarizado com esse mundo, né? Que é o Aaron Sorkin. O filme Os Sete de Chicago, que está na Netflix. Eu adoro filme de tribunal, né? Eu também. Você tem um livro sobre filmes de tribunal, que é um gênero, um subgênero, digamos, do cinema mundial, mas sobretudo do cinema norte-americano, em que o Código Penal permite essas grandes obras dramáticas, né? E é um filme histórico. O Aaron Sorkin é um roteirista muito talentoso, ele ganhou o Oscar ali pela rede social, é o criador de um seriado que fez muito sucesso, chamado The West Wing, que é sobre a Casa Branca, os bastidores da Casa Branca. Sim. E eu sempre gostei muito dos diálogos dele, mas costumava dizer que o cinema dele é um pouco para ouvir no rádio, porque é muito construído no diálogo, né? E tem pouca visualidade. O que me pegou nesse filme, eu acho que, de certa maneira, ele dialoga com o destacamento Blood, é que ele fala sobre o impacto da guerra do Vietnã domesticamente, né? O filme fala sobre um protesto que aconteceu em Chicago, e eu vou pegar, emprestado do destacamento Blood, uma frase lá que o personagem, que é o guia turístico vietnamita, diz para eles que uma guerra nunca acaba, ou ela está nas ações, no que acontece, ou está na cabeça das pessoas que viveram essa guerra. E eu acho que o Sete de Chicago é muito feliz no sentido de mostrar como que uma guerra, domesticamente, a revelia do fato de ter sido uma guerra com a qual os Estados Unidos não tinha nada a ver, em tese, a não ser pela defesa do mundo ocidental, dos valores democráticos contra o comunismo, acabou tendo um peso social e cultural gigantescos domesticamente. E o filme fala um pouco sobre isso, sobre essas pessoas que capitanearam aí um protesto que ocorreu lá, e tem uma brilhante direção de atores. Você tem aí o Sacha Cohen, que é o Borat, e que nesse filme está super bem, num papel até contra o tipo dele, né? Tem Mark Rylance, tem um elenco muito interessante, tem uma narrativa que, ao mesmo tempo que homenageia e segue à risca as estratégias do cinema de tribunal, consegue brincar com ela e fazer citações a ela. Então, é um filme que eu gostei bastante, é um filme que está disponível, está na Netflix, e que eu acho que vai ser também bastante lembrado aí nas premiações de final de ano. O próximo é teu, Luiz. Tesla, que é uma cinebiografia do Nikolai Tesla, pelo Michael Almereyda, tendo Ethan Hawke no papel título. Eu tenho descoberto que eu amo muito essas cinebiografias que não estão muito interessadas em reconstrução de época, mas interessadas em mergulhar no personagem. Assim, e esse é um desses casos. É até muito curioso, eu até não vi, mas é um desses casos de dois filmes de produções diferentes que vão atacar o mesmo tema, né? Porque tem a Guerra das Correntes, né? The Current War. Com o Michael Shannon e o Benedict Cumberbatch. Exatamente, que eles vão justamente sobre a disputa de corrente alternada e corrente contínua. É o Thomas Edison e o Westinghouse, né, que brigaram por isso. Mas o Westinghouse, quem estava trabalhando perdão. O Westinghouse era o Tesla. Exatamente, o Tesla estava trabalhando para o Westinghouse. O Westinghouse era o patrono dele. Isso aparece no Tesla também.
Mas o interessante aqui é justamente essa construção de uma figura pop, assim, né? Que vai ser construída com uma limitação evidente de orçamento também, mas tudo trabalhando com escolhas muito inteligentes, muito espertas, assim, e o Ethan Hawke num momento de iluminação profunda, muito inspirado. Eu não sei se vocês viram isso. Não, ainda não, eu vi só o trailer, mas está na minha lista. Eu não vi. E o Tesla é uma figurinha recorrente em histórias, né? Um dos melhores episódios que eu já vi de Doctor Who envolve Sim. Tesla, né? Sim, o David Bowie fazendo... Nolan, né? O David Bowie faz o Tesla, é outro grande momento, outro grande filme. Mas é isso. Curiosa, né? Eu vou dar um pequeno spoiler, mas não é do final. É do final do filme, mas é só para entenderem como é essa abordagem pop do Michel Almeida, mas que não estraga a experiência, porque eu sabia que isso ia acontecer e ainda assim eu fiquei absolutamente impactado. Porque o filme encerra com o Ethan Hawke, né, enquanto Tesla, com sotaque e tudo, né, sotaque da Tchecoslováquia, na época, né, depois virou a República Tcheca, cantando Everybody Wants to Rule the World. E faz todo sentido, e é brilhante, e eu arrepiei só de lembrar dessa cena, não tô brincando. Assim. Então, é demais. Assim. Quem é o Adam Driver cantando em História de um Casamento, que também é uma cena bastante impactante, né? Mas é algo nesses mesmos tons, assim. E agora a gente chega aos 3 últimos, um em cada uma de nossas listas, e obedecendo a ordem alfabética, é teu também, Luiz. Você Não Estava Aqui, filme do Ken Loach. Esses 2 últimos filmes do Ken Loach são muito importantes, eu acho. O anterior foi o Daniel Blake, né? Exatamente, porque eles dizem muito sobre o tempo que a gente está vivendo, né? Esse acirramento do neoliberalismo e do realismo capitalista, para citar um autor inglês também, né? Que é o Mark Fisher, né? O pensador inglês que acho que está dialogando com essas coisas. Infelizmente, o Mark Fisher nos deixou. E o Ken Loach talvez seja o último diretor neorrealista, talvez, né? Não sei se dá para pensar nesses termos. E se no Eu, Daniel Blake, ele está falando da falência da rede de proteção social do Estado, né? E da impossibilidade pelo próprio peso burocrático de que essa rede de proteção de fato proteja alguém, aqui ele vai um passo além e mostra como que a resposta dada pelo capitalismo é insuficiente. Que é essa coisa da gig economy, né? Que é motorista de aplicativo, né? Enfim, lógica de aplicativo mesmo, né? É uma família de trabalhadores, ela é uma cuidadora de idosos e ele é um desses caras que trabalhou em fábrica a vida inteira, a fábrica fechou, foi para a China ou para outro lugar, e aí ele fez trabalhinhos, diminuindo sempre a qualidade de vida da família, e acaba fazendo uma aposta num serviço de entrega tipo log, que a gente vê aqui no Brasil, né? Esse serviço de entrega nunca chega a ter nome, inclusive entrega de encomendas, né? Apesar de ter alguma grana ali, a pressão que a estrutura coloca sobre eles assim é impossível, e o que a gente vê é como essa família, que é a família sempre usada, inclusive discursivamente, por políticos de direita para defender a instituição do capitalismo, né? Como ela é afetada e como ela está sendo destruída, corroída por dentro. Porque essa família é impedida de conviver, né? Porque eles têm que trabalhar 14, 15, 16 horas todos os dias. Assim. Não tem um momento, tem alguns momentos de escape, alguns momentos de felicidade, mas eles são imediatamente depois entrecortados pelo próprio sistema, pela dureza da vida. Assim. É um filme brutal. Eu até nem cheguei a escrever isso, porque eu obviamente tenho uma vida muito mais privilegiada do que das pessoas, mas eu fiquei com vontade de escrever no Letterboxd de que depois desse filme eu precisava ficar algumas horas em posição fetal,
mas não porque eu preciso trabalhar. Mas porque é um pouco isso que tá ali, que a gente não tem, a gente sequer tem tempo de processar nossos sentimentos e o que nos afeta, né? E esse filme é em parte sobre isso, assim. Enfim, Ken Loach é curiosamente muito conectado, né, apesar de ser septuagenário já, eu acho, né, Sim. absolutamente conectado com o mundo que a gente vive. Assim, né? Eu acho que é um dos cineastas políticos mais importantes, né? Porque a filmografia dele toda é permeada por essas discussões de caráter social e político. Ele já fez filmes sobre a Guerra Civil Espanhola. Ele é um cara assumidamente progressista, de esquerda, né? E toda a filmografia dele está ligada a essas causas. E ele não faz um cinema do coitadismo, né? Do piegas. É dilacerante, né? Porque ele fala de sociedade, de uma sociedade bastante afluente, bastante abastada, como a britânica, e coloca o dedo na ferida de mostrar que sim existem pessoas despossuídas em situação bastante precária. Ele nunca é muito raso, engraçado. ele nunca é raso, nunca é superficial. Ele vai fundo, ele traz a coisa à tona e escancara, sem dó nem piedade, o ponto de vista que ele tem sobre as coisas. Mas eu acho que uma das forças do cinema dele é que ele é muito bom dramaturgicamente, né? Os personagens não estão a serviço de uma causa, não estão ali só para ele fazer um discurso. São personagens muito bem construídos, muito humanos. Homens, mulheres, eles são muito complexos. Então, ele não está simplesmente falando de uma situação. Ele está falando... Ele me lembra, em alguns momentos, abordagens diferentes. O Mike Leigh, que é outro diretor britânico que trabalha muito bem nesse registro de gente do povo. Gente contemporâneos, né? Contemporâneos. Quase documental, não é, Paulo? Isso. Não realista, né? Eu acho que quando o Luiz falou, lembra, é como se fosse os últimos suspiros, é um neorrealismo, né? E foi curioso porque eu tinha acabado de ver, sei, com semanas de proximidade, né? Roma Cidade Aberta, e depois eu vi esse filme e, nossa, fez todo sentido, assim. Uma última coisa, acho que vale a pena comparar, um pequeno exercício de comunicação comparada com Coisas Belas e Sujas, né, que é um filme que também vai trabalhar com essa ideia do underbelly de Londres. Esse né, do Stephen Frears, né? Eu acho. Stephen Frears. Só que onde o Stephen Frears encontra poesia e resistência, né, nessa rede integrada de imigrantes que são trabalhadores do setor de serviço, no final dos anos 90, né, no contexto de fim da história, lá do Fukuyama e tal, o Loach enxerga outra coisa, ele enxerga resistência também, mas ele enxerga não tem poesia que salve. Não tem e o Stephen Frears trabalha com desejo, né? O cinema dele tem muito desejo, sensualidade, carnalidade, o Loach não. Não. E é interessante essa comparação, inclusive, da escolha dos objetos ali, né? Objetos num sentido bastante amplo. Quer dizer, o Frears está olhando para imigrantes, então tem toda essa coisa de um discurso que, quando o espectador britânico médio branco vai olhar, ele vai se sentir removido daquilo. O Loach está falando de gente como ele, sabe? Gente branca, gente que, por um azar, não fez faculdade. Classe trabalhadora, né? Classe trabalhadora, assim. Gente de Liverpool. Eu acho que esse filme é de Liverpool, eu acho que o cara é de Liverpool, alguma coisa assim, agora não tô... proletariado, né? Acho que ele é um cineasta do proletariado. Exatamente. E, Paulo, o próximo é teu, é o último da tua lista, um filme que entrou na grade da Netflix semana passada, último trabalho do Chadwick Boseman como ator, a voz suprema do blues, do George C. Wolfe, que também, ao lado do Chadwick Boseman, tem a grande Viola Davis. Esse é um texto teatral, e essa informação é super importante para o meu raciocínio, do August Wilson, que é um grande dramaturgo preto, afro-americano, que é autor de Fences,
que foi adaptado para o cinema pelo Denzel Washington, que é produtor da Voz Suprema do Voz Suprema do Blues, com o título de Um Limite Entre Nós. Né? E que deu o Oscar de melhor atriz coadjuvante para Davis, né? Evidentemente, para Viola Davis, evidentemente é uma peça filmada. Você percebe isso, embora seja muito bem filmado em termos de espacialidade, em utilização da câmera e tal. O motivo pelo qual eu coloquei esse filme na lista é que ele traz duas atuações. Eu sou fascinado por atores, né? Dois atores em estado de graça, né? A Viola Davis, que vive essa personagem que é a Ma Rainey, né? Que é a antecessora da Bessie Smith, por isso ela era chamada de a mãe do blues. É uma cantora do sul dos Estados Unidos que começa a gravar nos anos 20 já. E que começa a gravar quando se começam a gravar, né? Como se começa. Ela é da primeira geração da criação do fonógrafo. Uhum. E ela é uma personagem absolutamente não empática, porque ela é curta e grossa, empoderada, lésbica. Numa das primeiras cenas em que ela aparece, ela está com uma jovem amante que está indo para o estúdio de gravação, e é uma pessoa que grita alto, que bate na mesa, que é desagradável. E o trabalho de construção da Viola Davis, em termos de corpo, de voz, é uma atriz estupenda, né? Eu me lembro que quando a Viola Davis foi indicada ao Oscar pela primeira vez pelo filme com Meryl Streep das Freiras. Dúvida. A Meryl Streep, num dos discursos dela, disse assim: por favor, dê um papel para essa mulher, para Viola Davis, né? Porque ela é uma das maiores atrizes com quem eu já trabalhei. E, de fato, ela é hoje uma das maiores atrizes em atividade. Já ganhadora do Oscar, já ganhadora do Tony, já ganhadora do Emmy, foi a primeira atriz negra a ganhar o Emmy, né? E nesse filme ela arrasa. Ela provavelmente será indicada por esse papel, né? E ela provavelmente vai ser indicada muitas vezes na vida dela, porque ela é uma força da natureza. E o personagem, que é um dos... o trompetista, e querendo ser arranjador da banda dela, eles estão em Chicago para gravar um disco. Eles são do Sul, mas ela recentemente foi do Sul para o Norte, onde havia muito mais oportunidades. É um personagem limítrofe, que é o Levi, que é o personagem do Chadwick Boseman. Que quem viu somente Pantera Negra, gente, é impressionante o trabalho de composição dele. É um personagem, como eu disse, limítrofe, né? À beira de uma crise de nervos, e complexo, carismático, e o filme dá todas as oportunidades do mundo para ele, que já estava doente, que já estava num estágio bastante avançado do câncer que tirou a vida dele nesse ano, e sem qualquer condescendência. Realmente, ele, se for indicado ao Oscar de melhor ator e se ganhar, talvez, póstumamente, é com merecimento. É uma grande atuação. Claro que isso vem já do texto do August Wilson, né? Mas muito bem filmado, muito bem musicado. Não é um musical, embora algumas pessoas achem que é um musical, não é. Tem bons números musicais, mas não é um musical. E é um filme que fala muito também sobre a indústria cultural nesse momento da história, né? Do quanto que ela se apropriava dos talentos negros como entretenimento, mas estavam apenas interessados na voz, na música, mas não nos seres humanos. A engrenagem deixa isso muito claro, e o filme, colateralmente, faz esse tipo de constatação do quanto que a mão de obra negra norte-americana foi usada pela indústria do entretenimento sem incluí-los em nenhuma instância. Tem uma cena muito interessante quando a personagem central está saindo do hotel em que ela está hospedada, ela é uma estrela da música, consumida inclusive por brancos também já, e todos os hóspedes olham, porque o que essa mulher está fazendo aqui? Né?
ela é fora de lugar. E é um filme muito sobre estar fora de lugar, mas cujo ponto alto é a atuação dos atores. E fechando nossas listas, o último da minha lista, que é uma animação. Pode até ser que eu venha gostar bastante de Soul, que vai ser lançado mundialmente no dia de Natal na Disney Plus, mas eu ainda não vi Soul, né? Vai ficar para uma outra conversa. É um filme da Irlanda, dirigida pelo Tom Moore, é o terceiro longa-metragem dele de animação, se chama Wolf Walkers. Está disponível na Apple TV. É uma animação aparentemente bem simples, com poucos movimentos de cenário, você vê mais movimento nas personagens. Conta uma história que acontece no interior da Irlanda em meados do século XVII, quando chega um grande caçador inglês, aí já há o confronto de um inglês na Irlanda, há muita rejeição por fato daquele inglês estar na Irlanda. Ele vem com a filha dele para dizimar a última alcateia de lobos que vive na floresta ali da região. Só que existe também uma lenda, uma questão mágica que envolve uma mãe e uma filha que vivem em harmonia com esses lobos. É um filme que, em alguns momentos, remete a Valente, da Pixar, só que ao invés de ursos, temos lobos aqui. Mas é um filme com uma história, uma mensagem assim de tolerância, de harmonia entre os diferentes, algo que é extremamente necessário para os dias de hoje. E é um filme que, apesar dessa aparente rudeza no traço, simplicidade no traço, tem um colorido muito especial, e o dinamismo da história e a forma como ela é contada e a construção que é feita dessas personagens é cativante. O Wolf Walkers não tem título em português, mas pode ser traduzido como Anda com Lobos, uma tradução bem simples, né? Aqueles que andam com os lobos. É uma belíssima animação que merece ser descoberta. E com isso, a gente encerra a nossa conversa desse ano. Mais uma vez, eu agradeço a presença de Paulo Camargo e de Luiz Gustavo Vilela. Paulo Camargo, da Escotilha, Luiz Gustavo Vilela, do Crônico de Cinema. Espero tê-los novamente para o nosso 7º ano que vem, presencialmente, depois de tomarmos a vacina e superarmos essa crise. Obrigado a todos, bom final de ano, feliz 2001 e até o próximo, Marden. Tchau, tchau. Obrigadão, Marden, de novo por esse convite. Mais uma vez, obrigado, Marden, e que estejamos juntos novamente aí na tua sala ano que vem.